Boa tarde, que bom estar com você mais uma vez. Muito obrigado pelo prazer da sua presença. Estamos juntos, vamos aprender alguma coisinha importante, benéfica para os nossos dias. Por sinal, muito obrigado de coração por você estar comigo nesse momento. E se você já é inscrito, de uma forma especial, o meu abraço. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveita para se inscrever. Essa é uma ocasião bem própria. Dê um like ou um joinha, como alguns preferem. Nos comentários você fique à vontade. Coloca o que você achar conveniente. Compartilhe, porque compartilhando está nos ajudando a ajudar outras pessoas. Acione o sininho das notificações, porque na próxima semana, na sexta-feira, teremos mais um vídeo em sequência a estes acontecimentos. Agora, hoje nós vamos tratar de um assunto que é um tanto esquecido. Esse assunto é um tanto esquecido. Você vai observar que, infelizmente, não se fala sobre esse assunto. E, por sinal, às vezes tem pessoas que não gostam de ouvir. Tem gente que não fala, tem gente que não gosta de falar, tem gente que não gosta de ouvir. Agora, é bom a gente entender uma coisa. É bom conhecer para se preparar para quando acontecer, estarmos preparados. Não sermos pegos de surpresa. Tá certo? É algo que nos habilita para enfrentar uma situação que é dolorosa, é difícil, mas é também inevitável. Então, esse é o fator. Então, esteja atento, tá certo? Então, vamos juntos, vamos aproveitar esse momento tão próprio. Assim, se eu fosse dar um título para o tema de hoje, eu diria dores de parto. Só para você ter uma ideia, dores de parto. Bom, agora, por quê? Fica até o fim que você vai entender direitinho por que dores de parto. Vamos descrever, não vamos ler o texto todo, mas vamos dar alguns toques, alguns pontos importantes que vai despertar a nossa necessidade de um preparo para esse acontecimento. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, ele fala sobre os sinais que anunciam a aproximação da vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora eu pego alguns versos apenas que mostram a aproximação de uma forma intensa, de uma forma, como diz, bem acelerada mesmo, tá certo? O apóstolo São Paulo, no capítulo 10 do livro de Hebreus, no verso 37, ele diz: ainda bem pouco tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Então, não é simplesmente pouco tempo, não. Ele ainda dá uma força maior, bem pouco tempo, e aquele que há de vir virá e não tardará. Ele prossegue dizendo o seguinte, ele fala assim, agora, no Evangelho de São Mateus 24, verso 7, porquanto se levantará nação contra nação, e haverá fome, peste e terremotos em vários lugares. Então, aqui é só para você ter uma descrição. Para você ter uma ideia, hoje falar de guerra ficou tão comum que o povo, há tempos atrás, ficava arisco, né? Quando se falava de guerra, todo mundo ficava assustado. Agora não, virou tão comum. Fala como se estivesse falando de futebol. É rotina do dia a dia. E às vezes nem fala mais, porque já caiu de moda. Então, peste, se você for ao dicionário, você vai ver que a pandemia é descrito como uma peste. Então, para encaixar nesse quadro, terremoto a gente não precisa de falar que você tem visto. E, infelizmente, as pessoas têm feito brincadeiras, piada com as coisas sérias. Com estes acontecimentos que assinalam a vinda do Senhor, eles estão fazendo piadinhas e colocando aí nas redes sociais. Só para você ter uma noção do quadro, como que é doloroso, a insensibilidade das pessoas. Agora verifica o seguinte, no Evangelho de São Mateus, capítulo 24, no verso 8, nos diz assim: mas todas estas coisas é o princípio das dores. Aqui é que está, princípio das dores. Para você ter uma ideia, as mulheres entendem melhor do que eu vou falar agora. Isso aqui está relacionado às dores do parto. Quando começa as contrações para o momento do parto, as dores são pequenas e um espaço longo entre uma e outra. À medida que vai passando o tempo, aumenta a intensidade, as dores e aproxima uma da outra. De forma que no fim, a coisa parece que vai se encontrando. Então, esse é o quadro, essa é a situação. Nós estamos marchando para uma situação, princípio das dores. Isso significa que nós não estamos nas dores ainda. Pior, infelizmente, eu devo dizer que coisa pior virá.
E por isso que eu estou falando com você. Você tem que se preparar. Eu tenho observado que muitas vezes o que tem acontecido é que as pessoas, quando pegam nas redes sociais uma coisa que interessa a ele, aí ele aceita e tudo muito bom. Mas quando ele pega uma coisa que mexe, que tira da zona de conforto, ele diz, não, isso aqui é fake, isso aqui é fake. Então, meus queridos, esteja atento, melhor se preparar para uma coisa que não acontece do que não se preparar e aquela coisa acontecer. 24, verso 12 diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Só para você ter uma ideia como a situação está. Então, você vê tantas pessoas com intenções maliciosas que às vezes você perde a sensibilidade de ajudar, às vezes, um necessitado. Mas eu entendi uma coisa, se o amor está esfriando das pessoas, nós temos que ter cuidado, pelo menos eu tenho que ter cuidado para o meu amor não esfriar. Esse é o passo. Embora muitas vezes a gente quer ajudar e você está sendo ludibriado. Mas se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai abrir a sua mente para você fazer o bem para quem necessita e se abster de ser ludibriado por uma pessoa. Só para você ter uma ideia, em uma determinada ocasião, eu estava saindo da igreja e chegou um senhor procurando pelo pastor. Me apresentaram e então ele falou, olha, pastor, meu filho faleceu e eu estou precisando de comprar o caixão. Bom, naquela época eu nem pensei que a prefeitura poderia dar um caixão, mas eu peguei e usei uma outra estratégia. Eu simplesmente tinha um irmão que era marceneiro. Então eu falei, olha, irmão, faz o seguinte, me faz um favorzinho, vai lá na casa dele, mede o corpo da criança e prepara o caixão e depois a gente resolve. Meus amigos, não faltou outra coisa. O homem, foi embora. Virou as costas e não teve mais conversa. Em uma outra ocasião, chegou um que ele veio pedindo com uma receita na mão para um dinheiro para comprar um remédio. Também quando eu saí da porta da igreja. Por incrível que pareça, nessa mesma cidade, nessa mesma igreja. Eu chamei o diácono e falei assim, irmão, me faz um favorzinho, pega essa receita aqui, vai lá na farmácia, pega essa medicação e assina lá que amanhã eu passo lá para pagar. O homem também desapareceu. Só para você ter uma ideia, como que às vezes as pessoas agem de má fé. Mas Deus me poupou nessas duas vezes. Agora teve uma outra ocasião. Estava saindo da igreja e nessa ocasião interessante. Estava eu, minha esposa e tinha um advogado. E veio alguém pedindo dinheiro para comprar uma passagem para viajar. E eu me reuni em particular com o advogado, conversei com ele como a gente poderia fazer para ajudar e ver como a gente poderia fazer para não ser ludibriado. Bom, montamos a estratégia, fomos até a rodoviária com ele, compramos a passagem, esperamos o ônibus chegar, embarcamos dentro do ônibus. Eu não te conto nada. No outro dia de manhã o homem estava na cidade. Não andou muito no ônibus, deu o sinal, desceu e ficou na cidade. Queria dar o golpe. E nessa nós somos vítimas. Mas eu não posso esquecer de uma coisa. Em todas as situações, melhor é ser ludibriado fazendo bem do que não fazendo. Então esse é o fator. Então Deus tem misericórdia dele, porque para mim não fez falta. Para mim não fez falta. Agora para ele talvez eu esteja pedindo até hoje, se é que ainda vive. Então esse é o fator importante que nós não podemos esquecer. Meus queridos, se o amor está esfriando dos outros, o meu amor não pode esfriar. Agora eu tenho aqui o verso 13 que nos diz o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. As coisas dolorosas virão. Isso é indiscutível, tá certo? Mas não esqueça de uma coisa, que você deve perseverar até o fim. Se você perseverar até o fim, você vai ser salvo. Isso que é importante. Eu tenho como propósito, eu tenho como objetivo, eu entendi que eu preciso lutar até a última hora. Eu preciso dar de tudo a todo momento. E aí então, quando Jesus vier, estarei para receber as boas-vindas. Eu tenho aqui agora alguns versos ainda que eu gostaria de deixar com você e diz o seguinte. No capítulo 24 ainda, no verso 19 em diante, fala assim: mas ai das grávidas das que amamentam naqueles dias. Tenta imaginar que situação difícil, que quadro doloroso, que vida dramática. É doloroso mesmo. E o conselho está aí: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno e nem no sábado. Eu vou ser sincero, eu tenho orado para não dar no inverno, viu? Porque eu tento imaginar, em um dia de chuva, você precisar de fugir. Chuva, sem levar nada, com a roupa do corpo. Tem que sair do jeito que está. Do jeito que puder.
Então, os homens entram pela porta da sala, você sai pela da cozinha e vai pelo caminho mais curto que puder. Então, temos que entender isso. Agora, no verso 21 nos diz, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Dá para você sentir, você parou para pensar nisso, porque muitas vezes nós estamos querendo o céu assim, deitado em berço esplêndido, venha tranquilo, tudo bem, Jesus morreu por mim, Ele fez o sacrifício dele por mim, agora eu tenho que fazer o meu sacrifício para não perder essa oportunidade que Ele colocou à minha disposição. Esse é o fator. E Ele está me advertindo, Ele está me orientando, Ele está me aconselhando, eu não posso perder essa oportunidade. Verifique um outro passo que é precioso também. Verso 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, louvado seja Deus na sua misericórdia em abreviar aqueles dias, para que a gente possa resistir a essa situação dramática, dolorosa. Ainda bem que tem esse grau de misericórdia de forma especial da parte do nosso Deus. Agora, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 21, eu tenho 3 versinhos que fecham esse conteúdo de uma forma muito animadora. Aqui nos diz o seguinte, mas é também meio pesado. Pensa um pouquinho nisso. Aqui nos fala assim, vamos lá? Aqui nós lemos assim, e haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Então tenta pensar um pouquinho. Sinal no sol, na lua, nas estrelas. Angústia das nações. O povo já está vivendo em angústia. Tá certo? E tem mais, um outro fator importante. E diz, em perplexidade, angústia, em perplexidade pelo bramido. Então, esse bramido do mar e das ondas, dá para se imaginar, no mínimo, um maremoto. Só para você ter uma ideia. E eu fico pensando como ficam aquelas pessoas que moram orgulhosamente na orla marítima. Só a misericórdia de Deus. Então, vamos pensar seriamente. Peça força a Deus. Talvez você tenha que se desprender de alguma coisa para se refugiar. Porque daqui dessa terra você não vai levar nada. A não ser você mesmo. Só vai você e o seu caráter. Nada mais do que isso. Então isso significa dizer que todos os bens dessa terra vão ficar nessa terra. Não adianta acumular. Viva, viva, viva. Mas viva servindo ao Senhor. Viva se preparando para a eternidade. Não se prenda às coisas desse mundo. Agora, veja só o seguinte, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Estão notando que clima de loucura esse mundo vai chegar? Você já parou para pensar no que significa isso? Não é sensacionalismo, não é alarmismo, é realismo. Entenda isso. Nós temos que cair nessa realidade. Temos que nos preparar, temos que nos preparar. Esse é o fator importante. Temos que estar preparados agora. Aqui diz assim, olha esse verso 28 de Lucas 21. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, quando isso estiver acontecendo, entenda, olha para o céu, clama misericórdia, porque está chegando a hora da redenção. Esse é o ponto importante. Meus queridos, essa é a ocasião própria. Não podemos perder tempo. Agora é tudo para encontrar com o Senhor. Nós temos, o tempo está em uma contagem regressiva intensa. Os últimos dias serão abreviados. E eu não estou aqui para dar aula de economia, eu não estou aqui para falar sobre a questão dos últimos acontecimentos. Você vê isso no dia a dia, compare o que você está vendo com o que está escrito aqui.
É isso que é importante. Se você fizer... Eu não vou falar da fome, não vou falar dessas coisas, não. Isso aí você que está vendo, que lá na Venezuela estão comendo carne de cachorro, que na África estão comendo bolinho de barro, sopa de papelão. Não, isso aí você vê. Isso aí você mesmo vê. Louvado seja Deus que aqui no Brasil, ainda, mesmo nesse clima todo, ainda estamos bem. Eu penso que você deve ter comido alguma coisinha hoje. Então, por mais dificuldade, alguns estão passando, mas ainda tem um número representativo que ainda está bem. Louve a Deus por isso. E se prepare, porque vai chegar a ocasião, meu amigo, que o quadro vai virar. Hoje, há uma grande maioria que está amparada e uma minoria está desamparada. Mas, na verdade, para um futuro não muito distante, o quadro vai reverter. E aí, a grande maioria vai estar desamparada e a minoria vai estar amparada. Essa é a situação. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é o fator importante. Eu entendi que isso é importante. Eu entendi que isso é o que eu preciso. Diante desse quadro, eu estou disposto e desejoso a dar de tudo a partir do agora, pela causa do Senhor, pela proclamação da palavra, pela advertência ao meu semelhante, pelo estímulo, pelo ânimo, pela orientação, pelo aconselhamento, pela motivação, para se prepararem para a vinda do Senhor. E se você não tomou a decisão ainda de se entregar ao Senhor Jesus e se preparar para esse dia tão glorioso que está tão perto, essa é a ocasião bem própria. Faça isso agora. Agora, aí no seu coração diga: Senhor Jesus, me ajude. Me tome em tuas mãos, me aceita como teu filho e me ajude a me preparar para esse dia glorioso que está tão perto. E se você já fez, faça como eu, agora. Senhor Jesus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor me deu de eu te aceitar. Eu nem sou digno disso, mas te agradeço. Agora me ajude a perseverar até o fim para ser salvo em Cristo. Em nome de Jesus, um abraço, até na próxima sexta-feira, quando veremos mais um vídeo que vai ser fundamental em continuação essa série de acontecimentos. Que Deus te abençoe. Até a próxima sexta-feira.